Vamos ler capítulo 3. Do versículo 1, alguns versículos da palavra de Deus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Daniel capítulo 3. Vamos lá? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram de pé diante dela. Versículo 4. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. No versículo 7. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o Nabucodonosor mandara erguer. Versículo 8. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. No versículo 9, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo o que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei. O versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Versículo 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que os seus semblantes mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbante e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos,
Eu trago aqui para os irmãos, aqui, vamos considerar assim como uma resposta à pergunta que nos foi feita por um de nossos inscritos no canal, que perguntou onde estava Daniel quando seus amigos foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. É verdade que temos muitas respostas ou muitas probabilidades colocadas, e eu quero então trazer a resposta aqui nossa resposta do Pastor Responde, né? E também para os amigos que acompanham, não de maneira superficial, apenas uma resposta sem que me cercasse de fundamentos escriturísticos e comentários de pessoas que estudaram sobre o assunto. Quero aqui responder esta pergunta, mas com fundamentos e dados extraídos do próprio contexto de Daniel, capítulo 3, e também da Bíblia cronológica, utilizando-se dela, da Bíblia cronológica, e de ajuda de textos bíblicos, tanto do contexto anterior ao capítulo 3, como também do contexto dos capítulos 4 a seguir, para podermos então tentar responder esta pergunta àquele que nos perguntou e aos irmãos que fazem parte do contexto, que estudam a Bíblia, que gostam de estudar a Bíblia, que têm prazer em extrair aprendizados da palavra de Deus. Então vamos lá, vamos começar. Vamos logo começar pelo nosso anúncio mais uma vez do tema, para que você se situe melhor. Onde Daniel estava quando seus amigos não se curvaram diante da estátua que Nabucodonosor levantou? Então quero começar a nossa abordagem aqui usando o texto de Daniel, capítulo de número 1, versículo 4 ao 6, onde encontramos que a Bíblia diz, aqui para nós, Daniel, capítulo de número 1, versículo 4 ao 6, vamos lá verificar isto aqui, onde o texto bíblico, o escritor, nos revela que Daniel, como seus irmãos aqui nacionais, e também irmãos por causa de Deus, por servirem o mesmo Deus, escreve em Daniel capítulo 1, versículo 4 ao 6, que eles vieram na deportação da Babilônia, a primeira deportação que aconteceu, onde Daniel e seus amigos vieram da sua terra natal para a Babilônia, e no versículo 4, eles foram escolhidos a pedido do rei Nabucodonosor, jovens sem defeitos, de boa aparência, inteligentes, que pudessem estar na seleção dos homens que estariam provavelmente com o rei se passassem pelos testes, pelo crivo do rei, e seu eunuco que governava todos esses que estavam vindo para a Babilônia, para serem escolhidos de acordo com seus destaques, para estar na corte real. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que eles foram ensinados na língua, porque era uma visão de Nabucodonosor, capacitá-los em toda a literatura babilônica, a língua babilônica, para poderem também, além de servirem o rei, estarem como vassalos nos seus
nas suas terras, né? Na sua terra. E nós encontramos Daniel sendo tratado aqui com porções, e ele se excusa de ser compartilhador ou participador dos alimentos que oferecidos eram para os que estavam ali, sendo capacitados, porque não queriam, talvez, na visão de Daniel, como as comidas eram oferecidas aos deuses, não queriam partilhar da idolatria do rei Nabucodonosor, e pediu que o seu governador, o governador dos que estavam ali, os deixasse comer apenas legumes. E nós encontramos o texto do versículo 6, falando que eles estavam lá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Em Daniel capítulo 2, após estarem em Babilônia, a Bíblia diz que Daniel ficou sabendo, como todos os sábios, que o rei tinha sonhado um sonho, e que muito difícil de interpretação, impossível, dito até pelos seus sábios, que era impossível dizer a interpretação para o rei, muito menos o seu sonho que sonhou. O rei ficou enfurecido com aquilo, e decidiu matar todos os sábios do reino, todos os sábios. Sabe como é o ditador, né? Matar todos os sábios do reino, sem distinção. E Daniel, como obteve graça diante do seu cuidador, né? Aquele que governava os que estavam ali sendo capacitados, foi acionado, e Daniel pediu que ele o introduzisse à presença do rei Nabucodonosor, para que ele pudesse então pedir graça a Deus, pudesse então interpretar o sonho de Nabucodonosor. E veja, quando o governante dos que estavam sendo preparados chegou ao rei, ele falou da seguinte maneira, ele disse: ó rei, tem um dentre os cativos de Judá, que foi deportado da sua terra para cá, que pode, ó rei, interpretar o sonho. Veja como ele tratou Daniel aqui, como um dos cativos em Babilônia. Então, a princípio, Daniel, mesmo na sua inteligência, capacidade, mas tudo isto estava oculto aos olhos do rei, oculto aos olhos de muitos dos seus sábios, oculto aos olhos dos seus prefeitos, magistrados, os sátrapas, os governadores, os conselheiros. E Daniel era um simples cativo em Babilônia, Mas encontramos em Daniel capítulo 2, versículo 48, que Deus então decide, pela sua riqueza e bondade, trazer então um engrandecimento a Daniel. E nós encontramos o registro disso no versículo 48, meus irmãos, onde a Bíblia nos diz que então o rei colocou Daniel no alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Veja, Daniel, antes de interpretar o sonho de Nabucodonosor da estátua, ele é visto apenas como um cativo de Judá, um cativo do povo hebreu, que estava em Babilônia. Mas quando ele passa a dizer o sonho e sua interpretação a Nabucodonosor, Deus o engrandece. Isso nós vemos que ele pediu misericórdia a Deus para interpretar o sonho, pediu que seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, também o ajudassem em oração para que Deus dissesse para ele o sonho e sua interpretação.
Então ele diz a Nabucodonosor, e Nabucodonosor prometeu lhe dar presente se ele respondesse. Então ele responde, interpreta o sonho, e Nabucodonosor passa então a engrandecer Daniel. Eu quero destacar esse engrandecimento porque será de muita importância para respondermos onde Daniel estava quando os seus amigos foram lançados na fornalha de fogo ardente. Então vamos detalhar esse engrandecimento aqui. No capítulo 2, versículo 48, diz que ele recebeu muitos grandes presentes. Evidentemente, não foi detalhado todos eles aqui, mas eles também foram apresentados assim. Alguns deles foram apresentados aqui nos versículos. Muitos grandes presentes Daniel recebe no versículo 48, a parte A. Também Nabucodonosor colocou Daniel sobre todos os da província como governador de toda a província. Veja, amados, que engrandecimento Nabucodonosor deu a Daniel, o profeta. Capítulo 2, versículo 48, a parte A. A Bíblia também diz que Daniel recebe a chefia suprema de todos os sábios, no versículo 48, na parte B. E aqui foi extraordinário a grandeza de Daniel, e esta grandeza aqui não trouxe soberbia ao coração de Daniel, e nem tampouco, de antemão falo, que Daniel diz isto, ou nos transmite a mensagem de que ele recebeu esse engrandecimento porque ele é capaz. Daniel sempre se preocupa, e você percebe isso nos versículos acima do versículo 48 em Daniel, que ele sempre exalta o Deus dos deuses, e deixa bem claro que esta interpretação do sonho apenas aconteceu porque Deus foi quem o deu. Deus foi o interpretador, aquele que capacita seu servo, que mostra a seu servo o real entendimento do sonho de Nabucodonosor. Mas acontece, meus irmãos, que como Nabucodonosor era idólatra, adorador de deuses, a Bíblia diz que ele ficou tão impressionado, tão maravilhado, tão tocado pela grandeza apresentada diante de si, diante dos seus sábios, na interpretação do sonho, que a Bíblia diz, no detalhe do engrandecimento de Daniel, a Bíblia diz que Nabucodonosor se prostra diante de Daniel, meus irmãos, e adora Daniel. Olha que coisa! Daniel, evidentemente, não tenhamos dúvidas sobre isso, Daniel não recebe adoração, e o Samuel e eu estava conversando sobre isso, e isso se dá pela resposta mesmo, a Thalita também, a resposta mesmo de Daniel, e a resposta do próprio rei, quando ele disse que exaltado seja o Deus dos deuses, que faz todas essas coisas. Então Daniel tem Nabucodonosor, olha só isto, o rei da Babilônia, o rei de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, o grande imperador da Babilônia, agora prostrado diante de Daniel, em adoração, e fala com seus súditos: venham, venham, tragam agora aqui a Daniel. Olha isto que acontece, meus irmãos, olha isto que acontece, tragam a Daniel algo que viesse indicar que
realmente a adoração foi feita por parte de Nabucodonosor, embora Daniel não aceitasse. Ele trouxe cereais, oferta, olha isso, cereais, oferta, incenso. Nabucodonosor, impressionado com a tamanha sabedoria e capacidade de interpretação de sonho de Daniel, passa a querer adorá-lo. O rei adorando Daniel. Então, meus irmãos, nós temos então o capítulo 2, quero apresentar a vocês, que do capítulo 2 ao capítulo 3, e quero aqui já trazer uma mensagem de esclarecimento, que a Bíblia, como conhecemos agora, como temos em nossas mãos, ela não foi escrita em ordem cronológica. Se você, por exemplo, vou citar só um exemplo do capítulo de Daniel 2 ao capítulo 3. Parece que do capítulo 2 ao 3 foi o dia seguinte, assim olhando normalmente, ou com 3 dias depois. Mas na verdade, em Daniel capítulo 2 a Daniel capítulo 3, nós temos aqui, irmãos, nos apresentado 23 anos ou 24 anos. Daniel capítulo 2 ocorre toda aqueles presentes por causa da interpretação do sonho e adoração de Nabucodonosor a Daniel. E do capítulo 2 ao capítulo 3 se passaram 23 ou cerca de 24 anos depois, para ocorrer o que está registrado no capítulo 3. Veja que só um capítulo se passa do 2 ao 3, entre eles 24 anos mais ou menos de tempo, 24 anos, porque o capítulo 2 é registrado, capítulo 2, dentro da década do tempo, 603 anos antes de Cristo. E como está o tempo caminhando para Cristo, para o tempo de Cristo, em ordem decrescente, 603 acontece o evento do capítulo 2, e seguindo o capítulo 3 acontece em 580 antes de Cristo, cerca de 580 antes de Cristo. Entre 603 menos 580 se dá 23 ou 24 anos que o evento do capítulo 3 acontece. Agora veja isso: Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, e uma estátua grandiosa, não vou me ater nela, e na inauguração dessa estátua, em Daniel capítulo 3, do versículo 1 ao 30, ele torna obrigatório que todas as pessoas, todos os súditos do seu reinado, de perto ou de longe, das províncias, dos governos, das nações que estavam sob seu comando, sob seu governo, ele declara, através do arauto, que todos devem se encurvar diante da estátua que Nabucodonosor levantara. Vamos para então entender isto? Vamos lá? Entender o que se passou. Daniel capítulo de número 3, vamos ver isto aqui, do versículo 1 a seguir. A Bíblia diz que ele ergueu na planície de Dura, talvez, não sei, 10 quilômetros ou mais, havia uma distância, estava lá a estátua de Nabucodonosor, que alguns dizem ser 27 metros de altura, outros falam de 30 metros, até 40 metros de altura, e diz que ele convoca, observe bem isto, convoca os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais
para estarem na dedicação da imagem que Nabucodonosor levantara. E a Bíblia diz que estes, no versículo 3, estes que citei aqui, no versículo 2, estavam em pé, diante da estátua, estavam em pé, diante da estátua de ouro que Nabucodonosor levantara. Estavam em pé. Então o arauto vai proclamar agora, observe bem isto, ele vai proclamar, olha a proclamação do arauto, a ordem do Nabucodonosor, através do arauto. Ele diz: esta ordem lhes é dada, olha isto, ó homens de todas as nações, coloque isso em evidência, todos os povos, todas as línguas. Aí ele segue: quando ouvirem a buzina, o cítaro, o pífara, a harpa, o saltério, espécie de música, todos vocês devem se prostrar diante da imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Observe que no versículo de número 3, ele fala que estes homens importantes do reino estavam reunidos ali, estavam em pé, diante da estátua que Nabucodonosor levantara. E que o arauto, ao apregoar, a Bíblia diz que ele fala que todas as nações, todos os povos, todas as línguas devem se prostrar sob pena de quem não adorasse a imagem fosse lançado imediatamente à fornalha de fogo ardente. Eu quero aqui trazer um esclarecimento de que o rei Nabucodonosor, como Roma, sempre, esses homens buscavam lealdade no povo, até aos seus deuses. Eles queriam que o povo que fossem conquistados fossem leais a ele, o rei, o governante maior, mas também a seus deuses. E então, um dos objetivos que essa estátua foi levantada foi para testar a lealdade dos seus súditos. Entenda bem isso. Evidentemente, então, eu destaco que os seus governadores, presidentes, sátrapas, todos os seus importantes no reino, conforme dito no versículo 2 pelo escritor Daniel, esses homens já tinham sido testados, faziam parte do elenco que estava conduzindo o reino a partir do governante maior, que era Nabucodonosor. Também Daniel, muito evidente estar no capítulo 1, no capítulo 2, que Daniel, e depois no capítulo 3 e posteriormente, Daniel era também um súdito leal a Nabucodonosor, sem dúvida alguma. Daniel era um súdito leal, depreendemos isto no capítulo 2, após receber todas essas dádivas, e nesse período de 25 ou 24 anos de serviço, a Bíblia não registra o que aconteceu do capítulo 2 ao 3, exceto o que depreendemos do texto em si, que foi feita essa estátua. Nós encontramos que Daniel era um homem totalmente leal ao seu rei, e também leal era os seus súditos, que nós entendemos. Mas ainda homens do seu reino, como Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, que podem ter sido colocados nessa situação para testar a lealdade deles ao governo de Nabucodonosor. Evidentemente, os judeus sempre declararam
que não se dobram diante de ninguém, por causa da sua adoração ao único e verdadeiro Deus. E sempre os governantes, observem que isso na história vai estar registrado, sempre os governantes tiveram dúvidas e queriam colocar em prova, claro que isso é uma coisa satânica, mas também queriam colocar em prova, para ver a lealdade de seus súditos. Olha, eu quero abrir um parênteses para não ficar apenas nessa parte da história, para dizer o que também pode acontecer conosco neste mundo, onde o Deus deste século pode colocar-nos nessas situações, como colocou Jó, dizendo que Jó só servia a Deus porque Deus dava riqueza, porque Deus protegia seus bens, porque Deus abençoava sua casa, e ele descobriu o que Deus já sabia, que Jó servia a Deus porque amava a Deus e porque respeitava a Deus, e não por causa dos bens. Como Jesus disse que os seus contemporâneos, alguns deles andavam atrás dele por causa de comida, e ele deixou uma mensagem: me sirva por causa do que é eterno, do que permanece. Essa é uma mensagem para nós, meus irmãos, que seremos confrontados, que seremos colocados em testes pela permissão de Deus, para também publicarmos a nossa lealdade ao Senhor. Jesus disse isso em Mateus 10:32, portanto, aquele que declarar publicamente que me serve, declarar sua lealdade, eu também declararei isso diante de Deus. Quando formos confrontados, quando formos testados, porque o inimigo sempre está procurando mostrar que não servimos a Deus realmente, não servimos a Deus porque o amamos, que nós possamos, ao ser testado, fazermos como esses homens, que ao serem testados, a Bíblia diz que eles não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor, nem por ter dado a segunda chance, eles não se dobraram. Mesmo sendo dado por Nabucodonosor a segunda chance, eles não se dobraram diante da estátua. Se o inimigo vier na terceira, na quarta, na quinta vez, diga também como Ananias, Misael e Azarias: ó rei, nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua, não vamos nos dobrar diante do pecado, diante das coisas erradas deste mundo, não vamos nos dobrar. E a gente fica aqui, meus irmãos, perguntando, não é? Onde Daniel estava? Se alguém pudesse dizer aí, né? Sim, simplesmente diria: rapaz, que Daniel foi ruim com um amigo, né? Daniel não estava presente. Onde Daniel estava? Alguém poderia questionar: onde Daniel estava no momento mais necessário para estar conosco? Veja, irmãos, o que acontece aqui. Daniel foi exaltado por Deus e Nabucodonosor, mas os seus amigos estavam aqui recebendo esses cargos, recebendo essa oportunidade vinda de Daniel, e Deus estava dando a chance para seus amigos, para também serem engrandecidos. Isso é uma bondade de Deus, e aqui duplo objetivo: engrandecer, isso de forma secundária, os servos dele. O que vai acontecer conosco após os testes, nós seremos engrandecidos no reino celestial e teremos alguma bênção de Deus aqui, o que acontece na vida deles. E é preciso que isto aconteça conosco, para não ficar só de tabela, como os amigos de Daniel estavam ali, né? Foram agradecidos porque Daniel pediu que o rei fizesse, e não porque o rei observava o seu bom comportamento, sua capacidade, sua lealdade ao seu Deus, e a resposta de Deus para comprovar que Deus estava com ele. Deus lhes permite isso. Não fique estranhando quando Deus permite a você, irmão. Qualquer situação, Deus quer engrandecer seu nome, quer que seu nome seja conhecido através da sua lealdade, do seu compromisso de se manter puro em meio a uma geração pecaminosa.
Então, meus irmãos, eu quero aqui trazer onde Daniel estava. Veja bem, Daniel era o maioral de todos. Daniel era o maioral de todos, governante sobre todos. E nós encontramos em Daniel capítulo 3, que os sátrapas, prefeitos, homens importantes do reino, estavam em pé diante da estátua. Olha, se eles estavam em pé diante da estátua, e não diz a Bíblia aqui, não diz que eles se encurvaram, diz que a proclamação veio a todas as nações, povos e línguas. Então nós deduzimos, a probabilidade é enorme, Daniel não estava viajando, Daniel estava lá, porque essa cerimônia foi dita antecipadamente. Daniel estava com o rei, porque ele era um grande Daniel, e os conselheiros que acusaram seus amigos, acusaram-no por ser seus amigos apenas pessoas que tinham um cargo no reino de Nabucodonosor, mas não se atreveram de acusar Daniel, estando em pé, porque Daniel não se encurvou, e encontramos várias referências bíblicas do capítulo 3. A lealdade de Daniel nunca foi derrubada, extinguida por causa da glória que tinha, da riqueza que tinha. Nós encontramos que Daniel estava lá, e é uma probabilidade enorme Daniel estar em pé. E os conselheiros não acusaram Daniel, se lembrem por quê? Vocês se lembram? Porque a Bíblia diz que o próprio Nabucodonosor, há 23 ou 24 anos atrás, se encurvou diante de Daniel e o adorou. E agora imagine o conselheiro do rei tivesse a ousadia de levantar-se contra Daniel, vendo que Daniel foi adorado por Nabucodonosor. Será que eles tinham coragem de se levantar? Bem provável que não. Então nós deduzimos que Daniel estava em pé, junto com os seus subordinados, porque ele era o governante maior, e não foi confrontado de maneira nenhuma, por medo dos conselheiros do rei, da alta patente de Daniel, e que o rei pudesse dizer que Daniel não seria contado entre os demais. É uma probabilidade essa, respondendo a nossa pergunta. Ele estava lá e não se encurvou, e a razão dele não ser contado era porque os súditos de Nabucodonosor tinham medo de que, uma vez falado contra Daniel, o rei pudesse absorvê-lo, e até talvez, porque o rei adorou Daniel há tempos atrás, há 23, 24 anos, pudesse então executar a ação contra esses conselheiros. Então não sei, o que moveu os conselheiros a ficarem calados? Essa é uma probabilidade que fez com que eles ficassem calados. O certo, que não podemos colocar em dúvida a lealdade de Daniel ao seu Deus, dizendo que ele se encurvou, ficou ali fingindo que estava adorando a estátua de Nabucodonosor. Jamais. Estava lá, mas não se encurvou. Daniel foi leal o tempo todo. Então, fica aí a nossa resposta, a probabilidade. Depois de reunir todas essas informações, nós destacamos que Daniel estava lá, não se encurvou, e o fato é que os conselheiros não tiveram coragem de acusá-lo. Daniel capítulo 1, 2, 3 e os posteriores versículos, capítulos 3, 4, 5, 6 e outros capítulos, nos dão a entender que Daniel sempre foi leal e não se dobrou diante de nada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deixo essa palavra de Deus no seu coração, e como Daniel, como Ananias, Misael e Azarias,
Não se encurve diante do pecado, diante das coisas maus, as coisas ruins, do pecado tão perto nos rodeia, querendo nos tirar da presença. Não se encurve como eles. Não se encurve para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos fazer uma oração agora. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela bondade, graça e misericórdia do Senhor, por nos deixar registrado que mesmo o teu servo ter sido engrandecido pelo Senhor e por Nabucodonosor, estando diante da estátua e não ter se encurvado, é uma grande inspiração para nós. E mesmo que Ananias, Misael e Azarias foi o foco da observação dos conselheiros, eles mesmos demonstraram sua lealdade ao Senhor. Obrigado por esses homens, Senhor, para que possamos também nos manter firmes com a nossa família, diante de toda a pecaminosidade, do levante do inimigo, querendo adoração, querendo ser Deus, nós nos mantermos firmes. Obrigado pela experiência deles, obrigado pela inspiração que eles nos passam, pelo aprendizado deste texto sagrado. E obrigado também por nos mostrar que a recompensa para aqueles que se mantêm é como Jesus disse em Mateus 24: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós queremos receber aqui os presentes de Deus, mas ali na eternidade sermos louvados e podermos estar usufruindo de todos os benefícios que faz parte da vida eterna. Assim declaramos a bênção de Deus sobre o teu povo, em nome de Jesus, amém. Que a graça de Deus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito de Jesus, seja com o povo de Deus, agora e para sempre, amém. Comente aí, meus irmãos.